retomando, se não tiver transitado em julgado, vai ser o juiz do processo, tá? Só concluindo ali que acabou sendo cortado o vídeo por equívoco, ok? Mas concluindo, era isso, certo? Certo. Bom, a esse respeito, nós temos ainda algumas situações para falar em relação a abolício crimes, certo? E a lei penal no tempo. Na verdade, não abolício crimes, mas em relação à lei penal no tempo. Bom, em relação à lei penal no tempo, nós temos que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu, só para beneficiá-lo. É o caso que a gente chama de novatio lei in melius, novatio legis in melius, certo? Certo. Bom, a gente viu ainda que existe a situação dos crimes permanentes e dos crimes habituais, tá? O que acontece com os crimes permanentes e os crimes habituais se advém uma lei nova mais grave? O que acontece com os crimes permanentes e os crimes habituais se advém uma lei mais grave? Bom, os crimes habituais, na verdade, o crime... vou reformular, tá? O que acontece com a lei penal mais grave nos crimes permanentes e no crime continuado, tá? É essa a questão. O que acontece, gente? A gente acabou de ver que a lei nova não pode prejudicar o acusado, não pode prejudicar o réu, só pode beneficiar, tá? Só que acontece o seguinte, no mundo real, na realidade da vida, as leis estão sendo publicadas e os crimes estão acontecendo. Então imagine um crime permanente ou um crime continuado. O que é o crime continuado? O crime e o que é o crime permanente, o crime continuado é aquele em que ele tem um contexto em que você tem vários atos em que os atos seguintes são considerados a continuação do primeiro, na forma do artigo 71, deixa eu ver se é o 61, na forma do artigo 71, exatamente, do Código Penal. Abram o artigo 71 do Código Penal, vocês vão ver que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1 a 2/3. A gente vai estudar com mais calma o conceito de crime continuado,
Mas qual é essa situação, tá? Pense, por exemplo, num furto. Furto, artigo 155 do Código Penal, vocês vão ter subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Isso é o furto, não tem violência, é o sujeito que vai lá e pega um outro objeto da vítima, certo? Certo. Pena de 1 a 4 anos, vocês podem conferir lá no artigo 155. Artigo 155 do Código Penal, se vocês forem abrir lá, vocês vão ver que é isso que diz o furto. 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Certo? Beleza. Aí o sujeito faz o que na vida? Na segunda-feira, ele vai lá e furta um telefone celular, né? Ele vai para a faculdade, ele vê que os colegas costumam, na hora do intervalo, deixar os seus telefones celulares em cima da mesa. E ele, na segunda-feira, furta um telefone celular. Na terça-feira, ele furta outro telefone celular. Na quarta-feira, ele furta outro. Na quinta-feira, outro. E assim, todo dia, ele pega um telefone celular diferente de alguém, tá? Todo dia é da mesma forma. Na hora do intervalo, no mesmo lugar. Todo dia, ele leva um celular diferente para casa, furtado. Vamos dizer que ele faça isso por 30 dias. Ele passa o mês inteiro, todo dia, pegando um telefone celular diferente. Ele vai responder por 30 furtos de celular? Não. Ele vai responder na forma do artigo 71. Ele vai responder por um furto num contexto de crime continuado, certo? Ou seja, o que diz o artigo 71, ele vai responder por um furto de celular, né? E na verdade, ele responde por todos os furtos, né? Mas ele vai receber a pena de só um dos furtos, aumentada essa pena de 1/6 a 2/3. Ele responde até por todos, mas ele vai ter, no final das contas, uma pena especificada em relação a um dos furtos, aumentada de 1/6 a 2/3. Certo? É isso que diz o artigo 71. Isso é importante? Importantíssimo, né? Porque se ele respondesse, né, se ele recebesse a pena de 30 furtos de celular, ainda que ele recebesse a pena mínima em todos esses furtos, ele teria aí 30 anos de prisão por furtos de celular. Ao passo que ele sendo condenado por todos eles, né, mas recebendo só a pena de um dos crimes com uma pena agravada de 2/3, vai ser uma pena significativamente menor, tá? Significativamente menor. É para isso que existe o artigo 71. Problema que acontece no crime continuado. Vamos supor que a ideia, né, que o contexto dele seja rigorosamente o mesmo, em que ele na segunda-feira pega um telefone, na terça outro, ele vai pegar 30 telefones ao longo do mês, só que no 10º dia muda a lei. Muda a lei e faz com que a pena do furto não seja mais de 1 a 4 anos. A pena do furto passe a ser, por exemplo, de 10 anos, de 10 a 15 anos. Vamos sortar aqui, botar uma pena extremamente alta para o furto.
a pena do furto passa a ser de 10 a 15 anos. Né? Veja, quando ele praticou o primeiro furto nesse crime continuado, a pena era de 1 ano. E ela, no meio do crime continuado, ficou 10 vezes maior. 10 vezes maior. Qual vai ser a pena considerada para efeitos de aplicação desse concurso, dessa continuidade delitiva, né? Desse furto, aplicando a pena mais grave, aplicando a pena, né, com o aumento previsto lá no 71. Vai ser considerada a lei nova, a lei que considera a pena mais grave, independente de quando o agente tenha começado a conduta, a pena ser mais baixa, tá? Independente disso. A mesma coisa vale para o crime permanente. Então, imagina que no crime permanente eu começo a prática do crime, eu ainda estou com uma determinada pena. E ao final dessa conduta, a pena mudou e se tornou uma pena mais grave. Exemplo. Eu pratico as condutas previstas na lei de drogas, tá? Eu tenho lá droga em meu poder, certo? Possuir droga é crime, está lá no artigo 33 da lei de drogas. Pena mínima, 5 anos. Enquanto eu estiver com essa droga, eu posso ser preso em flagrante. Esse crime é o que a gente chama de crime permanente. O crime perdura enquanto eu estiver praticando essa conduta. Beleza, eu estou com essa droga, vou ficar com essa droga por 1 mês. Peguei essa droga hoje, que a pena prevista é de 5 anos, e vou ficar com essa droga 1 mês. Eu só pretendo vender essa droga daqui a 1 mês, por qualquer razão que seja, tá? Ou me desfazer dessa droga daqui a 1 mês. Crime permanente. Lá pelo 10º dia, o que acontece? Muda a lei. Muda a lei e a pena que hoje ou melhor, a pena que quando eu peguei a droga era de 5 anos, a pena agora passa a ser de 15 anos, a pena mínima, né? A pena mínima era de 5 e agora passou a ser de 15 anos, certo? Alteração significativa, certo? Significativa. A pena ficou bem mais elevada, bem mais elevada. E aí? Eu vou receber a pena que o juiz vai considerar. Vai ser essa pena na qual eu comecei a conduta ou vai ser a pena na qual teve a sua majoração realizada, o seu aumento realizado quando eu estava ainda no meio da conduta criminosa. Vai ser a pena mais grave. Vai ser a pena mais grave, tá? Em que pese a lei, né, o Código Penal e a Constituição dizer que não vai haver retroatividade em desfavor do réu, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que, nesses casos, tanto do crime permanente como do crime continuado, o que vai acontecer é que vai ser aplicada a lei nova e não a lei antiga, que ao réu era mais favorável. Nesse sentido, súmula 711 do STF, certo? A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Súmula 711 do STF, ok? Nós temos ainda
algumas considerações para falar sobre a lei penal no tempo, poucas delas, que a gente comenta numa outra oportunidade, ok? Até mais e até a próxima.